Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos chegando praticamente ao final do ano litúrgico e neste dia 14 de novembro a igreja celebra o 33º domingo do tempo comum. O evangelho para hoje é Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra, e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará, até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um texto realmente belíssimo e riquíssimo, porque o texto fala de uma grande tribulação que irá acontecer. As tribulações, de fato, vêm à nossa vida. Jesus fala da tribulação final, mas fala também das tribulações de mudança de época, de mudanças em nossa vida. E ele fala que as referências que são importantíssimas, elas vão desaparecer. O sol vai escurecer, e veja que aqui é uma referência ao livro do Gênesis, a criação, o sol e a lua. Deus criou o sol para reger o dia, a lua para reger a noite. Os antigos olhavam a hora e sabiam da hora a partir do sol, e a lua servia para iluminar a noite, iluminar inclusive aqueles que faziam grandes navegações e coisas desse tipo. Então, o sol e a lua não vão mais emitir o brilho, a lua não brilhará mais e as estrelas começarão a cair do céu. As forças do céu serão abaladas. Então, Jesus está falando de uma grande tribulação. O sol não brilha, não brilhará mais, e nem a lua. Quer dizer, as referências de tempo dadas do livro do Gênesis, elas acabarão. Nós entraremos num novo tempo, um tempo da graça. Esse é um evangelho um tanto pascal, porque trata de um tempo novo da graça dado pelo próprio Cristo. Interessante que alguns teólogos dizem que esse momento em que o sol parou de brilhar foi justamente na cruz, naquele eclipse, quando Jesus morreu na cruz, porque ali começava uma nova criação e um novo sol brilhava sobre a humanidade inteira. Era o único brilho que havia, era o brilho do sol de Cristo sobre a humanidade inteira, já que havia um eclipse. Então, nós estamos tratando de um texto pascal, estamos tratando de um texto apocalíptico, estamos tratando de um texto que fala de uma nova criação e de um recomeço, de um texto que trata também de um modo muito existencial e pessoal da nossa vida. A existência humana passa por esses momentos, momentos de tribulação e momentos em que nós perdemos as referências. Quando perdemos as referências, quando elas não nos servem mais, o que se deve fazer? É preciso ler, através desse evangelho, a própria existência, a própria vida. Quando aquilo que era intocável, aquilo que era inviolável, agora é colocado em discussão, é colocado em xeque, o homem entra em crise. Mas é justamente nesta crise que Deus fala ao coração do homem, quando as suas certezas caem por terra. O que parecia uma tragédia, na verdade, é algo belo, porque quando isto acontecer, virá então o Filho do Homem. Quer dizer,
Jesus entrará definitivamente na vida deste alguém quando as suas verdades começarem a ser questionadas, quando as suas certezas começarem a ser questionadas. Algo muito belo. O Filho do Homem virá, ele está chegando, e a sua palavra será a única coisa que não passará. Gostaria de recordar aqui alguns exemplos de santos que tiveram esse momento de mudança, de transformação, quando viram suas certezas caírem por terra. Recordo, por exemplo, Santo Agostinho de Hipona, que pensava e queria ser um grande advogado, o melhor advogado do império. E ele tinha libertado um homem que era muito violento e batia na esposa. E alguns dias depois, quando ele chegava ao tribunal, um jovem veio ao seu encontro e gritou: assassino, o senhor traz nas mãos o sangue da minha mãe. O senhor libertou meu pai, sabendo que ele tinha jurado a minha mãe de morte, e agora ela está lá morta. E Agostinho começou então a repensar a sua vida. Foi um momento marcante, entre tantos outros, mas esse foi um momento marcante. Ele que desejava tanto ser um grande advogado, ele que desejava tanto ser um grande rétor, quer dizer, uma pessoa preparadíssima em retórica, e de fato tornou-se. Ele viu a sua vida agora transformada, viu que os valores que ele abraçou talvez não fossem os valores que ele deveria de fato abraçar. Ele se colocou em crise. Depois Santo Antônio. Santo Antônio tinha uma namorada e esta moça era muito bonita e ao mesmo tempo o seu primo era apaixonado por esta moça. Os dois duelaram, fizeram um duelo com espadas e Santo Antônio feriu gravemente o primo. E ele então se ajoelhou e rezou e pediu a Deus a graça de que o primo não morresse. Então veja que ele viu a lua da sua vida, ou a luz que iluminava a sua vida, que era aquele grande amor, ele viu tudo aquilo desmoronar. Outro exemplo é São Francisco, que buscava fama, buscava prazeres, e queria ser um cavaleiro, queria ser alguém notável. Foi à guerra contra a cidade vizinha de Perúgia e perdeu a guerra. E quando ficou preso, sofreu fome, passou tribulações dentro da prisão, ele começou a pensar. Depois da derrota na guerra, ele começou a repensar a sua vida. Grandes conversões aconteceram justamente em momentos de tribulação, porque a tribulação ela nunca vem sozinha. Ela vem de mãos dadas com uma oportunidade de mudança total da vida. Ela vem de mãos dadas com a sabedoria. E se nós viramos as costas e enrijecemos o coração e nos revoltamos contra as coisas que nos acontecem, perdemos a ocasião de acolher o Cristo que vem ao nosso encontro, deixando as nossas certezas e as nossas referências para trás para acolher a única certeza e a única referência por excelência, que é o próprio Cristo. Pois bem, amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto que parece falar de tragédia, mas ao mesmo tempo fala de uma grande novidade, o momento em que Cristo entra definitivamente na vida de alguém. E sua palavra passa a ser a última palavra, a palavra que define as decisões da vida desta pessoa. A liturgia fala sobre o fim das coisas, o fim de certas coisas, o fim de certos tempos. A liturgia fala de mudança e fala de certas coisas que precisam ser postas em discussão sempre. Nossa Terra é um pequeno grão que viaja continuamente. Um grão no meio de tantos outros planetas, não é? Por isso nós somos seres convidados também a andar, somos peregrinos. Os cristãos eram chamados os do caminho no início, não esqueçamos disso. Não podemos ficar parados. Quando nossas garantias são colocadas em questão, então Cristo aparece como a única garantia e a única certeza que dá vida em plenitude ao ser humano.
Olhar o fim das coisas, olhar o fim de alguma coisa, é olhar o começo também de algo que está para nascer. Tem um filme francês muito interessante de uma dona que esperou o seu marido por longos anos. Ele tinha viajado para trabalhar. E quando ele voltou, depois de muitos anos, ele disse: não temos mais nada a ver um com o outro, tantos anos eu fiquei fora. E ele disse: eu quero apenas pegar algumas coisas minhas. E ela chamou a vizinha e abriu um vinho, uma champanhe que estava guardada justamente para quando ele retornasse. E ela disse: eu não entendo. Se ele veio só se despedir, por que você vai abrir esse vinho tão precioso? Ela disse: porque sei que não foi uma coisa boa, mas sei também que começa agora uma outra página na minha vida e eu tenho que abraçar esta nova página. Pois bem, amados irmãos e irmãs, depois de uma tribulação, vem sempre uma grande oportunidade. As coisas passam, nada é eterno. Civilizações que passam, estruturas, poderes, governos, tudo passa. Só a palavra de Deus não passará. O apóstolo Paulo diz uma palavra muito interessante sobre isso. Ele diz que só o amor não passa, né? Todas as coisas passarão. E qual a única coisa que não passa? O apóstolo Paulo diz: só o amor. O amor não acaba, porque o amor é Deus. E quem está unido ao amor, e quem ama está unido ao amor, também não passará. Permanece no amor e permanece. Amados irmãos e irmãs, nesse final do ano litúrgico, podemos contemplar o fim de certos ciclos e também alguns momentos e tribulações que aparecem na humanidade que não são o fim de tudo, mas são oportunidades para pensar, como por exemplo essa pandemia, uma grande oportunidade para pensar sobre como estamos vivendo, como estamos respeitando a natureza ou desrespeitando a natureza, como estamos nos movendo dentro deste grande organismo que é a Terra, não é? Vivendo dentro deste grande planeta. Pois bem, o Senhor virá, Ele virá, esta é a certeza que nos dá o Evangelho. É preciso que o sol se obscureça e que a lua também, para que o único brilho, que é o brilho dele, possa existir em nossa vida. Não haja mais dia e nem noite, haja o tempo de Deus, o Kairos. Quer dizer, o nosso tempo será abalado para que experimentemos o tempo de Deus, o Kairos. É o fim de um tempo para o início de um novo, de uma nova lógica, de uma nova concepção de tempo, de uma nova concepção de vida, do ser humano, do planeta. O relógio antigo já não servirá mais. As referências mudaram. O tempo está mudando. Amados irmãos e irmãs, possamos ver nesse texto de hoje também, além de um texto pascal, que fala de Cristo na cruz, né, como o único sol que brilhou no momento do eclipse, um texto que fala sobre as últimas coisas, também um texto que fala, de certo modo, sobre o nosso batismo, porque com o batismo acontece uma ruptura, segundo a qual o ser humano passa a viver uma nova vida, uma nova mentalidade, passa a viver dentro de um novo reino, e este reino com novas regras e digamos assim, um novo modo de se portar ali. Guardemos nesse final do ano litúrgico essa palavra de Deus hoje proclamada para nós. A primeira leitura de hoje também nos ajuda e reforça a reflexão quando escutamos a profecia de Daniel as seguintes palavras, que haverá um tempo de angústia como nunca houve. Então se levantará Miguel, o grande príncipe, para defender os filhos do povo de Deus. Mas este tempo será um tempo que precederá uma grande vitória. O povo de Deus experimentará a salvação.
Então, quando vier uma tribulação na sua vida, não imagine que ela vem para lhe destruir. Ela vem como uma oportunidade de crescimento. Olhemos para esses três santos que agora eu citei, Santo Agostinho, Santo Antônio e São Francisco, que se tornaram grandes referências para a vida cristã, grandes luzeiros que nos apontam para a luz por excelência que é Cristo. E nesse fim de semana possamos pensar sobre este texto. Passarão o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Eu quero desejar a todos um ótimo final de semana e a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, nós vamos gravar o Evangelho nesse formato, né? Com voz e imagem, imaginando que a nossa comunicação ficará bem melhor. Abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo final de semana, paz e bem.